Olá, Cleiton, Adilson, Flávia, Vani, Antônio, Paula, todos que estão entrando nesse momento, sejam muito bem-vindos. O tema da live de hoje está muito interessante. Vamos falar mais uma vez sobre relação sexual. Já conversamos sobre esse tema aqui nessa live e foi muito bom, né? Vai contar com a participação da sexóloga Mônica Moura, que é uma sexóloga maravilhosa, vai tirar todas as nossas dúvidas, nos ensinou muito na última live e vai nos ensinar nessa aqui também, com certeza. Vou já fazer o convite para ela entrar por aqui, tá certo? E queria deixar lembrado para vocês que as nossas lives ficam gravadas, elas ficam gravadas no destaque do Instagram, só você ir procurar por live gravada, você tem acesso a essas lives lá no meu canal do YouTube. Então você vai lá em destaques, arrasta lá pra cima, você vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente divulga por aqui, linguagem de amor, relação sexual, temperamento, etc, etc, tudo relacionado a relacionamento a dois. Quem ainda não acesse meu podcast, é só procurar em destaques também por podcast. Arrastou até lá pra cima, você pode ouvir o podcast onde você estiver, organizando a casa, deitada na sua cama, né? Enfim, você pode ver pelo Deezer, pelo Spotify e por outras plataformas, tá bom? E eu também tenho uma lista VIP no Telegram. Você acessa o link da minha bio e você encontra lá um convite para participar da minha lista VIP. Eu envio conteúdos através de áudios sobre relacionamento a dois toda quinta-feira. E é realmente exclusivo, que eu falo lá, não falo no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook, nem em lugar nenhum, tá bom? Gente, nós vamos responder as perguntas de vocês, mas lembrem-se, as perguntas que nós vamos responder aqui, você pode já escrever desde já, tá bom? Todos vocês que forem entrando, vocês podem perguntar coisas relacionadas à relação sexual nesse tempo de distanciamento social, né? A gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu mandar um convite aqui para Mônica. Já tô aguardando a Mônica receber meu convite. Eu quero dizer para vocês que vocês podem deixar as dúvidas de vocês, as perguntas, tá bom? Olha, Mônica, seja muito Oi, bem-vinda. obrigada, Mais obrigada. uma vez aqui nesse Muito bom estar de volta. Instagram. O que é bom a gente repete. É verdade, exatamente. E assim, Bom nesse a gente momento de repete. distanciamento social, né? A gente tem aí umas perguntas importantes a respeito da relação sexual. Eu queria começar com uma, Mônica, que existe uma estimativa aí, na verdade, isso, eu não sei se é um fato, né? Mas é bom a gente perguntar para a especialista de que a relação sexual tem aumentado por conta do distanciamento social, verdade? Procede isso? É mito, fake news? Olha Como é que é? só, eu acho que a gente precisa mergulhar um pouquinho mais fundo. Eu acredito Uhum, que as relações que são mais sólidas, relações que são mais saudáveis, não uhum, duvido que a oportunidade de estar juntos e ter um tempo mais, né, um tempo mais exclusivo, sem dúvida vai aumentar. Porém, infelizmente, isso não é a realidade da maioria dos casais, né? A gente sabe que uhum, tem muitos casais que uhum. se toleram, que se Uhum, suportam, e quando chega uhum, esse momento de quarentena, a frequência uhum, sexual cai absurdamente, e junto uhum, com essa queda vem também um conflito muito importante. Dentro da minha amostra, uhum, as relações têm piorado esse uhum. período de quarentena. Então, a Nossa, expectativa e a uhum, realidade não estão uhum. conversando. Não estão Não conversando. são compatíveis. Que pena isso, né? Você sabe que eu postei aqui na minha rede social? Por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso relacionamento a dois, que na China o número de divórcio aumentou depois desse período de quarenta distanciamento por social. cento É, muito alto, exatamente. muito E alto. isso acontece porque, assim, a gente, eu costumo dizer sempre para os meus seguidores que a briga, o conflito faz parte dessa comunhão, dessa relação que a gente tem. E aí é um momento que você faz muito tempo junto com a pessoa que você tá do lado, né? Você toma café da manhã, você almoça, você janta, você lancha, você vai ao banheiro, você assiste TV. Se você não souber fazer esse momento de solitude, né, dividir o seu momento e também ter um momento de casal, mas fazer outras coisas, né, não só estar ali naquela relação a dois, e se você não tiver o equilíbrio emocional suficiente, com certeza os conflitos aumentam e, consequentemente, a relação sexual diminui, né, Mônica? Ah, Uma loucura certamente. isso. Evânia, e também é importante considerar que
para a gente ter motivação sexual, a gente precisa fantasiar, né? Num Uhum. período de isolamento, a nossa Uhum. liberdade para fantasiar está muito Uhum. limitada, está muito Uhum. restrita. E tem Uhum. casais que ainda tem aquele modelo quando um é muito carente, por exemplo, Uhum. aproveita o instante que o seu par está em casa e cola no par, né? Não deixa ficar sozinho nas redes sociais, não deixa ficar sozinho no computador, não deixa ficar sozinho em lugar nenhum. Nossa. E aí Uhum. vem aquele sentimento de sufoco mesmo, você acaba Uhum. sufocando o O outro e o outro. outro perde a sua capacidade de fantasiar. Porque como a gente Verdade. fantasia? A gente fantasia no Uhum. nosso dia a dia, é dirigindo, olha alguém interessante do carro. Quero Uhum. alguém interessante do outro lado? Não Uhum. necessariamente. Mas só de Uhum. olhar, né? Tá aqui, ó. Uhum. Opa, já dá uma Uhum. animada. E é enfim, as nossas relações diárias, relações de Uhum. trabalho, relações de admiração, todas essas relações motivam a vida sexual, motivam a Uhum. fantasia, motivam o Uhum. desejo. E quando a gente se afasta disso, a gente fica assim, ó, de mãos atadas. Uhum. E Uhum. aí vem o terror da ideia do amor romântico, né? De Uhum. achar que, mas você não me ama? Se você não me ama, se Uhum. você me ama como diz, por que você não me deseja? Se você me ama Uhum. como diz, por que você não quer fazer amor comigo? Por que você não quer Uhum. transar comigo, né? E Uhum. aí vem uma carga de pressão, de cobrança e gerando mais Uhum. conflito nas relações sexuais. Uhum. Portanto, na minha Uhum. amostra, os casais estão Uhum. transando menos, bem menos. Hum. E Mônica, aí você falou assim que essa rotina, né, o trabalho, o sair, acaba estimulando pensamentos, né, que vão estimular desejos e tal, e vão levar para o comportamento sexual. Diante dessa falta de estímulo, né, desse sair, de encontrar pessoas e etc. Como é que a gente pode fazer isso nesse distanciamento social? Como é que a gente pode criar estímulos dentro de casa, por exemplo? Tu disseste em um material que eu acompanhei, eu acho maravilhoso. Nossa, acho tudo maravilhoso, adoro o teu canal. Tu disseste uma coisa linda, que é Uhum, respeitar o momento individual do outro, né? uhum, Respeitar o momento de solitude, não só a uhum, sua, mas a do outro, uhum, principalmente. É você uhum, perceber quando é hora de se afastar. Porque uhum, se você não permite que o outro tenha liberdade de ver umas fotos de biquíni no Instagram, por que uhum, não, né? uhum, Ver uhum, enfim, ver um vídeo interessante que envolva outras uhum, pessoas no Facebook, por que não? uhum, Né? Então, uhum, assim, quando a gente percebe que isso é importante para que o outro se alimente dessa fantasia, a gente passa a uhum, respeitar esse momento uhum, de deixar o outro, deixar o nosso par sozinho, para também motivar e vai buscar as nossas próprias uhum. motivações também, né? Claro. A gente precisa consumir pessoas, a gente precisa Uhum, consumir histórias, a gente precisa uhum. consumir a ideia da liberdade sexual, ela tem que ser respeitada. É quando Sim. quando a gente se desprende dessa ideia do amor romântico, de que Uhum, ele é o meu amor, eu sou o amor da vida dele, ele só vai ter desejo por mim, eu uhum. só vou ter desejo por ele, isso é assassinar brutalmente a nossa vida sexual. Não é Uhum. assim. É uma Claro, meta impossível essa, né, não Mônica? é. Então, assim, Uhum, se eu tenho um acordo com meu parceiro, que a nossa relação é única, que a nossa relação é monogâmica, que a nossa relação é uhum, exclusiva, isso uhum. envolve a atitude que eu vou ter frente à sociedade, Claro. frente ao outro. Agora, o meu contrato de monogamia não pode se estender ao meu desejo sexual. Uhum, Nós somos seres livres. O desejo sexual, uhum, ele é livre. É uhum, livre. Você não pode uhum, controlar. É impossível você exigir que alguém tenha desejo sexual só e exclusivamente por você. uhum, Como eu vou dizer pro meu uhum, marido, para de olhar foto da Paola Oliveira e desejar a Paola uhum, Oliveira, só pode desejar a uhum, mim. Não cabe. Não dá. Né? Não dá. uhum. Ele pode até dizer amor, mas ninguém é como você. Mas sim, cabe... você quer ser enganada? O que você É, prefere? Né? O que é mais confortável para ser você? realista, né, Vamos ser Mônica? Ser mais realistas, vamos ser realista. realistas. É, e aí você falou uma coisa muito interessante, assim, dos estímulos, né, sexuais. Tem gente que tem
mais estímulo lendo alguma coisa, outros têm mais estímulos visuais vendo alguma coisa. Tem até Instagrams com imagens que são estimulantes, né, para pensamentos, porque eu sempre digo aqui na cognitiva comportamental, pensamento gera emoção e emoção gera comportamento, né? Então, se você de repente tem esses estímulos, ler alguma coisa, ver uma imagem e isso te faz pensar, né, e sentir vontade de manter relação sexual, por exemplo, te conduzir para lá, por que não alimentar essas variáveis? Porque você pode fazer isso dentro de casa também, né, Mônica? Não, podemos sem Uhum. dúvida. Agora sim, mais uma vez, Vânia, esse é o modelo da pessoa que se conhece, da pessoa que sabe do que Uhum. gosta, da pessoa. Uhum. Quantas pessoas têm o privilégio de ter Uhum. autoconhecimento? Isso é Ai, um pô. privilégio, isso é um Uhum. privilégio. Então, assim, o que eu posso trazer de sugestão como sexóloga é uma terapia que eu uso com os meus Uhum. pacientes. Se você não sabe, porque quando eu pergunto o que te excita, a maioria das mulheres Uhum. olha para um lado, olha para o outro e diz, não sei. Uhum. Não sei. Quem? Uhum. Meu marido? Não, Uhum. não é a Uhum. resposta que a gente espera. Então, assim, o que, que eu Uhum. oriento? Lembra de um filme que te excitou muito. Tenta Uhum. lembrar qual foi o filme que mais te deixou excitada. Aí você vai Uhum. lembrar, sei lá, tem gente que se excita com Azul é a cor mais quente, 50 Uhum. tons de cinza, Proposta Indecente. Enfim, cada um vai ter o seu filme que vai trazer uma Uhum. memória muito forte de excitação. Quando Uhum. você conseguir resgatar a memória de que filme é esse que te excita, Uhum. que filme é esse que te deixa, sabe? Que te deixa com, Uhum. com uma sensação de calor lá embaixo. Uhum. Lembrou do filme? Pega o filme, assiste de novo. Quando você Uhum. assistir, tenta entender que cena te trouxe essa excitação. E o que Uhum. era excitante nessa cena? Eram as Uhum. pessoas? É porque era moreno, porque Uhum. era branco, porque tinha olho azul, porque tinha... Era o corpo da pessoa, era o formato, era a bunda muito grande, a cintura muito fina, Uhum. era o que a pessoa representa, era o Uhum. personagem, né? Era o Uhum. ator Uhum. especificamente. O que acontecia nessa cena que te deixava tão eufórica? Era Uhum. dominação? Era quando Uhum. estava transando no carro, era uma cena de sexo explícito, era uma cena Uhum. de mistério, era uma cena muito romântica. Tenta extrair essas informações do teu filme Uhum. favorito. Quando Uhum. você enxergar o filme favorito com esse entendimento maior de o que está me deixando tão excitado, o que está realmente me deixando mais motivado, o que me excita. Nesse filme, você vai extrair e vai buscar filmes com a mesma temática. Por exemplo, Uhum. 50 Tons de Cinza, que fez muito sucesso, né? O livro, principalmente, o filme Uhum. nem tanto. Mas aí você conseguindo lembrar do que você leu e anotando o que te excitava, você vai buscar outros filmes parecidos. Por exemplo, filmes Uhum. com sadomasoquismo, filmes Uhum. com bondade, filmes, enfim. Uhum. Quando a gente usa essa coisa do filme, é muito legal porque a gente começa a entender, nossa, é isso Uhum. que me excita, né? Ah, me Uhum. excita uma cena onde o chefe tá, enfim, o chefe tá brigando, tá Uhum. ensinando ou tá se aproveitando. Uhum. Tá me ouvindo bem? Tô, agora sim, Tá voltou. travando aqui. Pronto. Uhum. Então, o filme ele dá uma direção muito gostosa pra gente e ele Uhum. ensina muito sobre o que excita. Poucas Uhum. pessoas vão saber responder com prontidão o que excita, mas elas sabem Uhum. qual filme excita. E aí a gente pode Uhum. orientar para entender que tipo de cena. Isso é Uhum. legal porque quando você vê sozinha e você entende o que aquilo está gerando de emoção, você vai chamar o seu par e vai dividir com o seu par. Muitas pessoas, Vânia, têm vergonha de dizer o que excita. Tem muitas pessoas Uhum. que não conseguem se sentir confortáveis para dizer: eu quero que você me puxe o cabelo, que me dê um tapinha na Uhum. bunda, que você me pegue com Uhum. força, né? Então, assim, Uhum. quando você traz o seu par, seu marido, sua esposa, para ver o filme, você está passando uma mensagem subliminar. Você está Uhum. dizendo que você gosta daquilo. Você pode mostrar que aquilo excita sem precisar falar.
né? Se Uhum. falar é uma coisa desconfortável para você. Então, Entendi. assim, isso funciona super. E nesse período que Uhum. a gente está em casa, todo mundo tem tempo para ver um filme, todo mundo tem tempo para ver uma série, resgata do Uhum. baú aquilo. Por quê? A memória de uma coisa excitante vai me motivar para buscar uma nova relação Uhum. excitante. Então, quanto Uhum. mais memórias prazerosas você tiver, mais excitante e com mais vontade Uhum. você vai se perceber. É natural, Entendi. naturalíssimo. Gente, perguntaram aqui qual é o filme. Na verdade, ela tá falando assim, que isso é muito subjetivo, né? De repente é um filme que estimule você. Teve gente que colocou até os nomes dos filmes que assistiram e gostaram muito. E sim, Cris, as lives ficam salvas, tá bom? Vamos para as perguntas aqui. Essa pergunta é muito importante, né? Quais os benefícios da relação sexual, né, para o nosso corpo, para a nossa mente? Porque às vezes algumas pessoas até fogem, né, da relação sexual e esquecem que ela traz tantos benefícios para o nosso corpo, para o nosso psicológico. Fala um pouquinho, Mônica, desses ganhos que a gente tem. Primeiro a gente precisa entender, Vânia, por que as pessoas estão fugindo das relações sexuais. Porque Uhum, que é prazeroso, uhum, provavelmente todo mundo sabe, né? uhum, uhum, Agora, o que me leva a não querer? O que me leva a uhum, evitar fazer sexo? Por que eu fujo do uhum, sexo? Primeira uhum, coisa, gente, presença de dor. A dor, ela é fortemente incapacitante quando a gente fala de sexo. Tô falando da uhum, dor do vaginismo, da vovodinha, a uhum, dor na penetração da mulher que foi esterectomizada, a dor na penetração daquela mulher que fez uma laparoscopia exploratória na região da pelve. Esse uhum, tipo de dor limita a relação sexual. Esse tipo de dor uhum, é uma dor que vai. A mulher não fala, às uhum, vezes ela fala uma vez, fala duas, fala três, e ela fica com vergonha de estar sentindo uhum, dor. uhum, Então, o que ela faz comumente, Vânia? Ela aceita transar, porque ela, uhum, coitadinho do meu marido, eu já tô dizendo não há 48 dias. Aí ela vai, uhum, coitadinho do meu marido, a mulher aceita. Eu falo da mulher, gente, o homem também pode sentir dor durante a relação sexual, uhum, mas é muito mais frequente na mulher. Então, uhum, quando ela sente dor, ela se permite, porque ela fica constrangida de dizer não tantas vezes. Eu sei porque dentro do consultório, em 20 anos de reabilitação perineal, em 20 anos ouvindo história sexual das pacientes, todas elas falam: coitado do meu marido, doutor. Coitado do meu entendi. marido, né? Então, ela começa sentindo dor. A vergonha de falar faz ela se submeter à dor. Depois que ela Uhum, percebe que não dá mais para evitar e que a dor está insuportável, ela começa a evitar as relações sexuais. Tô com dor de cabeça, tô cansada, o marido chega, já dormi, enfim, uhum, começam a vir as desculpas. E aí o marido começa a insistir, e quando ela aceita transar, ela vai transar sem excitação nenhuma. Por quê? Porque a lembrança dela é a última relação dolorosa que ela teve. uhum, E aí o uhum, ciclo começa a se fazer. Então ela vem uhum, com lembranças dolorosas, essa lembrança dolorosa vai ativar um gatilho, ela vai entrar em contração, vai sentir dor novamente, e aí vem relações com muita dor. O uhum. perigo de não tratar essa dor durante a relação sexual de início, gente, é que depois que ela evita as relações sexuais, ela vai chegar no momento que vai evitar carinho do marido. Uhum, O marido uhum. vai dar um beijo no rosto, ela já não aceita, porque se ele Já beijar no rosto, ele vai foge. beijar na boca. Se beijar na boca, vai querer transar. E transar eu não quero porque Uhum, dói, né? uhum, Então, assim, essas mulheres, não adianta eu chegar e dizer: olha, o sexo libera endorfina, promove uhum, relaxamento, alivia as uhum, dores, alivia a tensão. Não adianta, ela sente dor, uhum, ponto. Para uhum, aliviar as dores, ela vai tomar Dorflex. Para uhum, relaxar a tensão, ela vai tomar um relaxante. Sempre vai ter uma medicação que uhum, traga o alívio e que uhum. substitua o que ela enxerga de vantagem do sexo. Então, assim, a dor Interessante. é uma coisa que é mais importante a gente destacar. Agora, E qual? sem dúvida, quem transa dorme Uhum, melhor, gente. Quando você uhum, faz sexo, um sexo de qualidade, seja uhum, 10 minutos, seja meia hora, seja o tempo que você quiser, antes de dormir, você tem um sono reparador. O sono, uhum, quando você uhum, dormir depois de transar, é incrivelmente sensacional. Há o uhum, relaxamento profundo, você dorme com uma entrega completa. E quando uhum, você faz sexo
quando acorda, o teu dia funciona diferente. Se você transa quando você acorda, você vai para o trabalho melhor, você sorri para todo mundo, você diz bom dia estrelas, bom dia sol, bom dia passarinhos, bom dia tudo, bom dia mundo, né? Bom dia sinal vermelho, tudo tá sorrindo, tudo tá legal, né? Claro, se a relação é prazerosa. Porque não é fazer sexo, é ter prazer na troca que você está tendo. Porque tem muita gente que transa todo dia, mas é de uma qualidade tão ruim que a pessoa é tão ranzinza, tão mal-humorada quanto aquelas que não transam. Então, assim, vantagem do sexo, não vejo vantagem nenhuma no sexo. Vantagem em ter prazer, incontáveis. Total, né? E duas coisas interessantes aí, Mônica, eu lembro que na última live você falou uma coisa muito importante que todo mundo achou o máximo a informação, que é a motivação para a relação sexual está muito relacionada com a última relação sexual que você teve, né? Se ela foi prazerosa, você vai lembrar dela e vai ter motivação para manter outras relações sexuais, isso é uma coisa. E outra coisa, você falando das dores, que é muito comum, né? Vaginismo e outras questões que tem tratamento, né? Porque, na verdade, eu já comecei a live, como a Mônica já é de casa, né? Eu queria pedir agora, Mônica, para você se apresentar, porque além de sexóloga, ela é fisioterapeuta, né? Pélvica. Então, explica um pouco do teu trabalho, Mônica. Vamos lá, gente. Eu sou sexóloga e fisioterapeuta pélvica. Na verdade, a sexologia veio para completar uma demanda muito grande que eu tinha dentro da fisioterapia pélvica, que é o tratamento das dores pélvicas. A minha especialidade dentro da pelve é oncologia pélvica. Então, a base dos meus pacientes são câncer de próstata, câncer de útero, câncer de reto, câncer de canal vaginal, câncer de vulva. Então, os pacientes que sofrem com câncer na cavidade pélvica, eles vão evoluir com limitações urinárias, intestinais e limitações sexuais, principalmente. Então, o homem faz cirurgia de câncer de próstata, ele vai perder ereção, ou ele vai ter ereção comprometida, ele vai para a fisioterapia pélvica e vai também para a sexologia. A mulher faz radioterapia, pode colabar o canal vaginal, não vai mais conseguir ser penetrada pela vagina. A gente vai buscar outras formas de ensinar essa mulher a fazer sexo. Pacientes que tiveram câncer de reto, câncer baixo, fizeram radioterapia, também vão evoluir com questões importantes. Então, todo o paranauê da nossa caixinha sagrada, ânus, vagina, pênis, toda essa região pélvica é o que a fisioterapia pélvica aborda. E eu faço isso há 20 anos, né? Eu sei que não parece. Eu sei que não parece. São 20 anos exclusivamente com pelve. E a sexologia, a sexologia eu digo que é um núcleo, assim, sabe? Ele vai crescendo e ele vai tomando conta de tudo, né? Há 2 anos, desde 98, fevereiro de 2000, ai meu Deus, 2018. Fevereiro de 2018 para cá, eu comecei um canal no YouTube e no Instagram para fazer educação sexual com base no que eu ouvia no consultório. Então, assim, os pacientes vinham trazer alguma queixa, tinham algumas dúvidas, e aí eu começava a educar sexualmente. E daí a carência de educação sexual nossa é tão grande, porque, lamentavelmente, muitas pessoas falam sobre sexo, mas trazendo a sua experiência pessoal, né? É muito comum as pessoas darem dicas, faz isso, vai ser inevitável, vai ser como é? Vai ser inesquecível, e todo mundo, teu parceiro vai amar, e você vai ter ele para sempre, tarará. E, gente, não é assim que funciona. A sexologia, ela é uma área muito delicada, porque todos nós somos únicos. E o que me agrada sexualmente pode não agradar você, pode não agradar a mãe, pode não agradar a vizinha. E tá tudo bem, tá tudo normal. Então, assim, essa busca por um modelo, né? Todo mundo quer um modelo. É o modelo do corpo, é o modelo da roupa, é o modelo até para o sexo as pessoas querem modelo. Não existe. Desde que envolva um outro ser humano, adulto, vivo, que esteja de acordo com o que foi proposto e que isso não traga problema para a saúde, tudo isso é normal. Então, eu gosto de transar lambendo o dedo mindinho do pé esquerdo da minha mulher. Ok, cara, ela gosta. Ela tá de acordo? Então é normal. Eu gosto de transar de cabeça para baixo, eu gosto que o sangue venha todo pra minha cabeça até ficar roxo, eu fico sem respirar. Tá, mas aí você consegue voltar a tempo? Nunca precisou ir pro hospital? Teu parceiro concorda com isso? Ok, é normal. Eu gosto de comer cocô. Bom, para. Aí comer cocô já não dá. Por quê?
porque comer cocô vai trazer problema para a saúde, você pode pegar uma bactéria importante, pode te levar a óbito, aí já não entra no normal. Ah, eu tenho vontade de transar com criancinha. Bom, com criancinha já não pode, porque é um ser Não. humano, mas não tá adulto. Isso é crime, é pedofilia. Então, assim, não pode com cadáver, não pode com cachorro, não pode comer cocô. Mas fora isso, né, desde que envolvam outro ser humano, adulto, vivo, que esteja de acordo e que isso não traga problemas para a saúde, gente, é normal. A vida sexual da gente tem que ser respeitada de acordo com o que a gente gosta. Então, ai, Mônica, me dá uma dica aí de um filme para eu deixar meu marido muito excitado. Não tenho dicas de filme. Eu não sei. Não conheço. Prazer é subjetivo, né? Não sei. E as pessoas pedem muita dica, né? Eu todo dia tem mensagem lá no Instagram. Ah, doutora, me dá uma dica, eu vou sair no final de semana. E aí eu quero assim que seja inesquecível. Me dá uma dica aí de umas coisas para fazer. Eu digo, então, não sei, o que tu gostas de fazer? Ah, diga aí qualquer coisa. Não dá. Eu vou dizer o quê? Para usar um vibrador? E se o teu parceiro não aceita? E se tu não gosta de um vibrador? Ah, eu vou dizer para usar um gelzinho? E se a sensação do gelzinho for desagradável para ti? Porque tem gente que gosta do gelzinho gelado, tem gente que gosta do quente, tem gente que quer o que vibra. E tá tudo bem, não existe. É difícil dar uma dica. Acho que a dica é, lembra do filme que tu gostas mais? Pronto, pega esse filme, traz ele para perto de ti e vai entender quais são as cenas mais excitantes. Aí tu já vai começar a entender o que te excita de verdade. Ó, vou dar um exemplo. Eu sou alucinada por inteligência. Eu tenho uma condição chamada demissexualidade. Uma coisa minha, tá? Tô dividindo aqui com vocês. Eu tenho uma condição chamada demissexualidade. A demissexualidade, ela beira a sexualidade. Eu passo sem sexo de boa. 1 mês, 2 meses. Numa boa. Pra mim é tranquilo, eu não sinto falta, tá? E o que me motiva a buscar sexo é vínculo intelectual. Eu preciso admirar intelectualmente. Então, pode ter um homem nu, do corpo escultural. Eu vou olhar e dizer, olha que legal, o cara tem um corpo escultural. E vou seguir minha vida, porque aquilo não me excita. Eu não me excito com... Tem gente que fala, contos eróticos e tal. Gente, isso não me excita. Um vibrador, olha que vibrador incrível, Mônica, ele gira a cabeça. Não me excita. Eu não me sinto excitada. E assim como muitos de vocês, muitas vezes eu já parei e me perguntei, gente, eu devo ser anormal. Eu acho que eu tenho algum problema muito grave. Porque todas as minhas amigas ficam excitadas com Cauã Raymond. Eu acho ok. Sabe? E é interessante porque quando eu me comparava com os outros, eu não conseguia entender. E aí, os professores, sabe? Aquelas pessoas estranhas, às vezes era um nariz torto, uma cabeça esquisita, achatada de um lado, magrela, parecia um pirulito. Sabe? E eu ficava encantada, dizia, uau! Eu tô dizendo, Mônica, tá louca, tá doente. Tá doente, Mônica, tá doente, tem que se tratar. Porque, pra mim, o vínculo, e esse vínculo emocional vem da inteligência, no meu caso, e de inteligência bem específica. Eu gosto daquele nerd. Sabe aquele nerd padrão bem de coisas esquisitas, assim, que entende sobre a unha do pé e sobre as estrelas? É esse tipo de vinculação que eu busco. E assim, pra mim, super funciona. Mas pra minha irmã, não. A minha irmã, ela já gosta de uma... A minha irmã gosta de onda. A minha irmã é casamento livre, casamento aberto, relação de casa de swing e tal. E ok, olha só, mesmo pai, mesma mãe, mesma gente, somos parecidas, mesmo corpo, mesmo tudo. Mas a preferência sexual completamente diferente. E tá tudo ok, gente. Tá tudo normal. Engraçado que você está falando, Mônica, algumas pessoas escrevendo aqui, acabei de me entender, me identifiquei, né? O prazer, ele é subjetivo, né? Então, quando você vai buscar esse parecer do outro, que ok, às vezes pode ser relevante, talvez não se encaixe com a sua forma de sentir prazer, porque tem uma subjetividade e isso precisa ser respeitado. Pergunta interessante aqui, Mônica, né? Nesse tempo de distanciamento social, os filhos em casa, né? E aí? Como é que mantém essa relação sexual com tranquilidade nesse contexto? Vamos lá, difícil, né? Super difícil. Super difícil. Agora sim, a gente tem que bolar algumas estratégias. E também são estratégias que podem não funcionar para todo mundo. Por quê? Nem todo mundo vai ter uma casa com vários cômodos, onde as crianças têm o quartinho delas e os adultos têm o seu quarto.
O que a gente entende é que tem muitos casais que têm um modelo de a cama do casal, a cama da criança bem aqui do lado, né? Então, assim, para começar, gente, uma informação muito importante. Transar com o filho ou a filha dentro do quarto é abuso sexual. Fiquem bem esclarecidos disso. É abuso, tá? Se você via quando criança os seus pais transando, seus pais abusaram de você. Ah, meus pais são pessoas cruéis? Não. Os seus pais não tinham consciência, como hoje muitos estudos da sexologia já têm. Então, muitos abusos acontecem constantemente porque a gente não tem educação sexual suficiente para compreender. Então, já vamos começar daí. Não transe com as crianças dentro do quarto, em hipótese alguma. Porque as crianças podem despertar, elas podem acordar, mesmo que elas não façam barulho, elas podem ser despertadas, elas podem ficar com medo do que elas vão ver, porque criança não vai entender. Se o papai estiver por cima da mamãe, na cabeça da criança o papai está tentando matar a mamãe, tá? E, enfim, pode gerar outros traumas futuros que a gente acaba vendo aqui no consultório. A Vânia deve acompanhar muitos casos também, né, de família. Então, assim, primeira regra, não transe com seus filhos dentro do quarto. Primeira regra de todas, tá? Mônica, tô com tesão incontrolável. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro, transa em pé no box do chuveiro, senta um no vaso, o outro vai no colo, vai sentando, vai abaixando, controlando com a força do quadríceps, tá? Vai tentando encontrar, coloca uma perna para cima da pia, vai transar encostado na parede, vai pro banheiro, tá? Tô com tesão incrível, as crianças estão no quarto, vai transar no banheiro. Tranca a porta, coloca música alta, coloca a caixa de som virada para a porta, lá para a fresta da porta, para as crianças não ouvirem o barulho, tá? Esse é um arranjo que a gente pode fazer. Um outro arranjo. Se você tem babá ou tem alguém que dê um suporte, você pode vir para o seu quarto, trancar, baixa, senta lá na altura da criança aqui, ó, e diz, João, o papai e a mamãe vão pro quarto, a gente vai ter um momento só nosso, a gente vai descansar um pouquinho, tá bom? Quando o papai e a mamãe terminar, a gente vai brincar com você. Você agora vai ficar com a Joana e manda lá pra Joana. Tá? Agora, baixa, não é falando assim do alto. Olha aqui, você, seu merdinha, você vai ficar aqui que eu... Não, tá aqui, ó, no mesmo nível, mesma altura. Olhe nos olhos da criança e fale pra criança que você vai ter um momento de intimidade. Isso, gente, é uma oportunidade belíssima para vocês ensinarem os seus filhos sobre respeito, ensinar os seus filhos sobre amor, ensinar os seus filhos sobre intimidade. Não dá para negar que todo casal precisa ter respeito, precisa de amor, precisa de intimidade e que a criança é um ser individual. Esse ser individual não tá, tem que acabar com essa simbiose. Ah, mas ele só tem 2 anos de idade. Ele vai sobreviver. Ah, mas ele só tem 1 ano de idade. Ele vai sobreviver, a menos que a tua transa vá durar 8 horas. E aí, casal, vamos, né, vamos organizando. Então, dá pra gente ter um momento, desde que a gente queira. Desde que a gente queira. Ah, Mônica, poxa, realmente não dá. Dá. Sempre dá um jeitinho. Tem o banheiro, dá para fechar, dá. Agora, se eu não tenho nenhuma rede de apoio, não tem ninguém para ficar com meu filho, eu só tenho um cômodo da casa. Então, ok, o filhinho dormiu, eu saio do quarto que o meu filho dorme comigo e vou para a sala, transo na sala com a porta do quarto fechada, tá? Fecho a porta, transo na sala, vou pro banheiro, enfim, vou buscar outro cômodo, mas jamais com a criança no mesmo quarto. É interessante Se você transar no quarto do lado, cuidado para não fazer tanto barulho, né? Fica uma coisa, é até uma brincadeira, gera adrenalina, né? Gera adrenalina. E isso é muito legal, isso é muito gostoso. Aproveitem essa adrenalina e brinquem. De repente, vocês podem fantasiar que vocês são adolescentes de novo e as crianças são os pais de alguém. Ah, eu vou para casa da Maria e os pais da Maria podem ver, então tem que ser em silêncio, tem que ser aqui rapidinho, tem que ser... Vai brincando, gente, são jogos, são jogos. Engraçado que quando a gente faz um trabalho chamado de anamnese com os clientes, que é esse resgate histórico de vida, é muito comum a gente escutar, né, relatos de cliente nosso dizendo o quanto ficaram traumatizados de terem visto os pais mantendo relação sexual quando eram criança, né? E os pais nem imaginavam que eu estava acordado, mas eu estava ali ouvindo tudo e aquilo ali me marca de alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Mônica, nesse momento aí de distanciamento social, né, é válido
possível reservar um momento para o casal? Você acha que isso é bom, né? Vamos tirar um momento para os dois ou não? O que que você acha, né? Como... Olha, eu acho que mais importante do que um momento para o casal é o momento da intimidade. Eu acho que Uhum, essa quarentena pede intimidade, uhum, porque tá todo mundo muito próximo. Aqui em casa, meu apartamento tem 100 metros quadrados. uhum, 100 metros uhum, quadrados e 3 pessoas. Eu, meu marido e meu filho. uhum, Como é que uhum, eu vou não ter intimidade em 100 metros quadrados que tá todo mundo aqui dentro? É difícil. É muito uhum, difícil. Agora, qual é o desafio maior que isso? É eu criar o meu momento isolado. Então, se a gente lutar, se a gente brigar por esse momento só nosso, né? Deixa ele lá no uhum, videogame, deixa ele curtir o momento do videogame dele, deixa eu mergulhar aqui no meu livro, vou curtir o momento do meu uhum, livro. Quando a gente percebe o outro como um ser individual, a gente se sente atraída. Gente, uhum, é incrível, é incrível. uhum, Você vê o uhum. outro sozinho, funcionando sozinho, fazendo as atividades sozinho. E aquilo desperta uma vontade de estar junto, desperta uma vontade de estar perto, muito maior do que aquela pessoa presente o tempo todo. Gente, o Uhum. sexo, o tesão, o desejo, ele vem da escassez. Não Uhum. esqueçam disso. O sexo vem da escassez. Ninguém assassina mais brutalmente o desejo sexual do que o amor. Quando o amor Uhum. chega e ele te dá conforto, ele te dá, sabe, o amor, ai, o Uhum. amor chegou, sabe, ele tá aqui. E ai, que gostoso, não vou ter vontade de transar nunca mais. Porque eu amo e eu tô Uhum. confortável. Agora, Uhum. quando eu vejo o outro sozinho, quando eu vejo que o outro funciona, quando eu vejo que o outro Uhum. tem autonomia, tem independência, quando o outro está lá fazendo as atividades dele, eu fico aqui curiosa, o que será que ele está fazendo, né? Uhum. Uhum. Isso é jogo erótico. Então, Uhum. assim, acho que a gente pode levantar essa bandeira de, em vez de buscar, vamos ter um momento a dois, não, vamos buscar um momento sozinho, vamos buscar um momento para Uhum. cada um. Vamos defender a hora do videogame, vamos defender a hora do livro, a hora do crochê, a hora da maquiagem, a hora de pegar, calçar sapato, andar de salto alto pela casa porque não tem mais nada para fazer. Vamos buscar Uhum. isso, gente. Vai ser Uhum. muito mais saudável sexualmente para todo mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí, né, Mônica, você falando isso, com essa dependência emocional, essa carência emocional, né? E, é claro, tem tratamento para essa questão. E tem um livro que eu sempre indico, que é Amor Sustentável, né? De uma psicanalista. Muito bom esse livro. Quem tem carência emocional na relação a dois, dê uma lida. Foi uma indicação, inclusive, de uma cliente minha. Tem algumas perguntas aqui, tem mais uma pergunta ali. Eu vou fazer, vou entregar aqui para a Mônica duas perguntas que eu vi por aqui. Uma, Mônica, é normal manter relação sexual sem beijar na boca, sem querer beijar na boca? E outra pergunta, é possível amar duas pessoas? Que delícia! Vamos começar do beijo na boca, tá? Aham. É super possível. Inclusive, isso é um fetiche, tá? Tem muitas Uhum. pessoas que têm esse fetiche de eu vou usar teu corpo, mas eu não vou criar vínculo. Porque o beijo na Uhum. boca, ele ainda representa o vínculo afetivo. Então, Uhum. sim, é possível que eu tenha relações e que eu não queira beijar na boca, por fetiche. Mas Uhum. também tem uma outra coisa a considerar. Uma vez que o beijo na boca, ele é a representação do vínculo, se eu estou transando com alguém que eu não quero beijar na boca, por que eu não quero beijar na boca? O Uhum. hálito da pessoa não me agrada mais? O Uhum. beijo da pessoa não me agrada mais? Eu estou fazendo isso porque eu quero ou estou apenas cumprindo uma obrigação? Então, Uhum. vale essa pergunta. Esse não beijar te incomoda ou não? E se te Uhum. incomoda, tenta responder o porquê. Teve uma pesquisa, não lembro, não sei se foi na Austrália, que falava sobre a saliva e o cheiro, Uhum. o hálito da outra pessoa. Quando você não tem, quando você tem repulsa pelo hálito da pessoa com quem Uhum. você convive, fique atento, porque provavelmente o Uhum. sentimento de amor ele tá dissolvendo. Então, Uhum. será que essa resistência aí não tem uma relação com um amor Uhum. dissolvendo? Ou é um fetiche? Enfim, cabe aí, trouxe algumas possíveis possibilidades. Uhum. Possíveis, E, possíveis, possíveis. e o amar duas pessoas? Claro que é possível, é super possível. Na verdade,
A gente, em vários momentos da vida, se encontra enamorado por outras pessoas. Não só amando, como apaixonado, tá? Uhum. Acontece que nós temos um modelo social estabelecido, que é da monogamia, Uhum. e esse modelo, ele tem um acordo. E aí você tem que cumprir o acordo e não o sentimento. Porque, de novo, eu já falei isso no comecinho, quando você se sente dono do desejo do outro, você está dando um tiro no próprio pé, você está se machucando, porque você não vai conseguir controlar o desejo do outro. O que você consegue é estabelecer um acordo e confiar que o outro vai cumprir o acordo que fez com você. A mesma coisa funciona para o amor, a mesma coisa funciona para a paixão. Eu posso estar amando alguém e de repente eu me percebo apaixonada, envolvida ou sim amando uma outra pessoa e isso vai me gerar um conflito muito grande. Mas, gente, apesar de gerar conflito, não é uma coisa rara, não é algo incomum. É muito comum você se sentir envolvido por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E a gente está nesses momentos, né, de adaptações e de mudanças, e vem aí as relações poliamorosas. Então, tem cada vez mais relações poliamorosas, relações poliafetivas declaradas aqui na nossa sociedade, né? Então, assim, quem sabe a Carmita Ábido, que é uma pesquisadora que eu amo dentro da área da sexologia, né? Ela é uma psiquiatra muito bem quista no Brasil. A Carmita Ábido, em 1990, ela já dizia que a tendência dos relacionamentos era ser poligâmico, que o ser humano não é monogâmico, a gente não existe monogamia em nenhuma espécie na natureza, nem nas aves. Você, o pinguim é monogâmico. Não é. Vai fazer análise de DNA, vai ter DNA diferente do compatível lá do macho que estava chocando, é diferente do DNA do ovinho lá. Então, a tendência, segundo a Carmita Ábido, é que as relações sejam poligâmicas, sim. Agora, sim, vou te ser bem honesta, eu não tenho estômago para uma relação poligâmica. Eu, Mônica, sou demasiadamente ciumenta, mas eu acredito que para quem se sente confortável e para quem faz esse acordo, talvez seja, sim, um modelo de uma relação muito mais leve, porque tem muito mais verdade. Porque as relações, elas por si, já não são monogâmicas. Porque se você está casado, eu sou Maria, estou casada com o João. Mas aí o João me trai. Só que eu, Maria, não sei que o João está me traindo, né? Então, eu acho que ele é monogâmico. Mas o João não é monogâmico. Mesmo ele tendo um acordo comigo. A partir do momento que ele me trai, ele deixa de ter uma relação monogâmica. Então, assim, se a gente parar assim para pensar que traição já não é monogamia, opa, então tem um monte de relação que é poligâmica por aí. Só que não é declarada, né? Só que não está no acordo. Então, vale questionar. O que é mais importante para ti? É obedecer esse ímpeto do amor por duas pessoas, da paixão por várias pessoas, do desejo por várias pessoas, ou cumprir um acordo que foi estabelecido? Tem uma pergunta muito interessante aqui, Mônica, que é transar para poder relaxar, né? Ou estar relaxado para poder transar? Eu acho que essa pergunta tu respondeste na última live, mas tem gente nova aqui, então tudo bem. Cara, olha só, depende muito, tudo em sexologia depende. Tem muitas pessoas que elas usam o sexo como válvula de escape. E se você usa o sexo, que tá tudo bem, tá? Não é errado, é só um modelo diferente. Então, quem usa o sexo como válvula de escape, se tá muito estressado, se tá preocupado, se, meu Deus, eu posso perder meu emprego, né? E a pessoa fica nervosa, e aí ela precisa de prazer. Ela vai ter sexo. Ela vai masturbar, ela vai pedir, ela vai caçar sexo por todo lado. Por quê? Esse prazer que o sexo dá, ela precisa dessa endorfina, ela precisa desse movimento para relaxar. Se ela não tiver, ela não relaxa. Outras pessoas já funcionam de uma forma diferente. Por exemplo, para mim, se eu não estiver relaxada e entregue, não funciona. E assim como a Mônica, tem a Joana, tem a Maria, tem a Tereza, tem a maioria das mulheres que eu tenho no consultório hoje em atendimento, a maioria delas precisam estar relaxadas para se entregar ao sexo.
Agora sim, é maioria. Mas tem também muitas mulheres que precisam de sexo como uma válvula de escape. Eu tô mal, tô estressada, eu vou pro banheiro e vou usar o chuveirinho. Tem muitas. Então, assim, gente, existe a possibilidade de você usar o sexo para relaxar, e sim, existe uma forte possibilidade de você só conseguir transar se você estiver relaxada. E como é que a gente resolve essa equação? Se conhecendo, né? Autoconhecimento sempre, né? Gente, uma observação importante. Na última vez, a nossa live saiu do ar, porque tem tempo, né, da live. Então, eu não vou conseguir responder todas as perguntas de vocês, porque a gente tem 3 minutinhos para essa live sair do ar, mas eu quero dizer que a gente vai, com certeza. Mônica, por favor, diga sim. Ter outras oportunidades com a Mônica aqui novamente, eu sano todas as dúvidas de vocês. Então, vou escolher uma última pergunta aqui que eu li, acho muito importante a gente falar sobre isso. Assim, o quanto que a autoestima, ela está relacionada com o prazer, com a relação sexual, o quanto ela pode influenciar essa questão. Acho super importante, porque essa é uma demanda muito comum na psicoterapia. Cara, autoestima, eu só gosto do que eu conheço. Eu só gosto do que eu conheço, né? Então, se eu não me conheço, como eu vou gostar dessa ilustre desconhecida? É muito difícil. Os pacientes do consultório disseram que as mulheres mais gostosas na cama que eles já tiveram são as mulheres seguras. São as mulheres que chegam e que sabem o que querem, que elas fazem, que elas se sentem bem. Por quê? Porque ela se conhece, e ela se gosta, e ela se curte, ela vive uma relação sexual com muito mais entrega. Então, se você quer ter uma relação sexual melhor, investe na tua autoestima. Investe nesse amor próprio, investe nessa descoberta. Todas nós temos uma vírgula que vai fazer uma história ser completamente diferente da outra. O modelo que tu vives com o teu parceiro hoje é diferente do modelo que tu vivias com o teu parceiro anterior. E os dois são bons, só que diferentes. E o sexo que ele faz contigo hoje é diferente do sexo que ele fazia com a ex. E não tem um melhor que o outro, tem modelos diferentes. Então, se a gente para pensar com cada pessoa com quem a gente já transou e com quem os nossos pares também já teve relação, e a gente percebe que tá tudo ok, que todo mundo é feliz em todo momento da sua forma diferente, fica muito mais fácil. Agora, se eu não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto, como é que eu vou extrair o melhor de mim? Como é que eu vou oferecer o que eu tenho de melhor se nem eu sei o que eu tenho de melhor? Com certeza, Mônica. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tem um monte de mensagens aqui, Mônica. Volta mais vezes. Essa live tem que acontecer de novo. Vai acontecer. Sempre. Pode ficar tranquila. Tá todo mundo aqui dizendo que amou. Pena que vai acabar, etc e tal. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu queria dar agora a palavra para a Mônica, para ela poder dizer como foi a experiência dela aqui nesse canal e deixar o canal dela, né? Mônica, divide aí um pouco do teu Instagram para o pessoal te conhecer. Obrigada, Vânia. Muito bom estar aqui. Eu quero vir sempre, viu? Quero só me chamar que eu venho. Gente, me sigam, doutora Mônica Moura no Instagram, doutora Mônica Moura no YouTube. Vamos desconstruir essa sexualidade complicada. Ela não é complicada. Tem lugar para todo mundo, é bonito para todo mundo. Vivam a vida sexual de vocês. Entendam a vida sexual. Sejam carinhosos com a vida sexual de vocês. Não tem modelo para seguir, não. Cada um tem o seu jeitinho que é lindo. Obrigada. Maravilhoso. Gente, essa live vai ficar gravada. Ela fica gravada aqui. E aí eu vou também colocar no meu canal do YouTube para ficar para sempre, tá bom? Obrigadão, Mônica. Até a próxima, hein? Tchau, pessoal. Até mais. Beijo. Tchau, gente.